Olá, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Fique agora com a palestra da Natália Castro sobre inteligência artificial. Olá, eu sou a Natália Castro, sou responsável comercial pela área de inteligência artificial dentro da Moura Electronic do Brasil. Sejam bem-vindos à palestra sobre inteligência artificial na indústria 4.0 e as demandas dos clientes finais. A gente vai tratar de 4 assuntos, basicamente: inteligência artificial, indústria 4.0, as nossas soluções dentro da Moura Electronic e quais são os principais desafios de aplicar a inteligência artificial no chão de fábrica. Bom, começando um pouquinho sobre a primeira frase que existiu sobre inteligência artificial no mercado, foi de uma pessoa chamada John McCarthy, em 1956, e ele falou: todos os aspectos da aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência podem, em princípio, ser descritos tão precisamente que uma máquina será capaz de simulá-los. O que ele quer dizer? Ele quer dizer, lá em 1956, ele descreveu que qualquer ação, se a gente descrever aquela ação nos mínimos detalhes, uma máquina é capaz de reproduzir. Então, se a gente explicar para a máquina que para fazer uma determinada tarefa, a gente precisa de milhares de passos, e a gente descrever isso com precisão, a máquina vai entender e vai conseguir executar aquela tarefa da forma correta. Então, essa foi a primeira frase sobre inteligência artificial que já foi citada no mercado. Mas eu trouxe um pouco da história para a gente ver que esse termo ele passou por um processo bastante interessante de evolução. Então, ele começou os primeiros artigos falando de inteligência artificial foram no pós-Segunda Guerra Mundial, lá em 1943. Já em 1950, o Alan Turing, ele é famoso pelo filme Jogo da Imitação. Então, é um filme que eu super indico que vocês assistam. Ele descreveu um teste para saber se uma máquina era capaz de ser inteligente. Esse teste, basicamente, previa que você tinha uma conversa com 2 seres, um humano e uma máquina, e se você não conseguisse identificar quem era o humano, quem era a máquina tinha passado no teste de inteligência. Esse teste, uma máquina só conseguiu vencer esse teste em 2014, se eu não me engano. Em 1951, foi lançada a SNARK, foi a primeira rede neural registrada, então era uma calculadora que usava sinapses para fazer seus cálculos, então foi a primeira rede neural que se tem registro. Em 1952 foi criado um computador que jogava damas, mas o interessante disso, já existia nessa época computadores que jogavam xadrez. O interessante foi que essa ferramenta ia se aprendendo com ela mesma. Então ela começou a jogar de um jeito e conforme o programa dela o tempo ia passando, ela ia melhorando e evoluindo a qualidade do seu jogo, né? Em 1956, que é aquela frase que eu falei no slide anterior, foi quando realmente o termo inteligência artificial surgiu no mercado, tá? Então foi nessa conferência, vários cientistas se reuniram e criaram e definiram que esse tema inteligência artificial realmente iria ser estudado a fundo. Em 58, iniciou-se a usar a linguagem de programação Lisp. Ela foi a principal linguagem de programação de inteligência artificial por bastante tempo. Em 59 surgiu o Machine Learning. Esse termo é muito usado hoje, né? Então a gente sempre ouve falar de Machine Learning. A diferença entre o que o John citou naquela frase inicial e o Machine Learning é que no Machine Learning você não precisa necessariamente explicar tudo nos mínimos detalhes. Você vai dar algumas instruções, você vai ensinar algumas tarefas para essa máquina e ela, como um cérebro humano, vai aprender. Então, quando você começa a usar o Machine Learning, a inteligência artificial com Machine Learning, é como se você tivesse... É muito mais parecido com o ser humano. Como a educação de uma criança. Quando você ensina para uma criança que uma bola é uma bola, ela vai reconhecer outras bolas diferentes, de outras cores, de outros tamanhos. E a mesma coisa com o Machine Learning, ele cria essa capacidade de fazer essas correlações como nós humanos. Claro que em 1959 isso era ainda muito fraco, né? Em 64 foi lançado um chatbot, depois vieram alguns softwares,
Os militares nos Estados Unidos, em 91, usaram inteligência artificial para controle logístico. Em 1997, teve uma partida de xadrez que ficou para a história. Um computador, ele venceu o campeão mundial, se eu não me engano, soviético, numa partida de xadrez que era um computador da IBM que ganhou desse campeão mundial e virou história, né? Depois disso, a gente teve o iRobot, que é o primeiro robô autônomo de venda em larga escala, que é aquele robô que faz limpeza doméstica. Depois a Google criou o primeiro carro autônomo, né, os primeiros testes com carro autônomo em 2009. Veio a Siri, Alexa. Em 2012, então, a Google lançou o Deep Learning e foi revolucionário porque ela conseguiu, através dessa rede neural com multicamadas, identificar fotos de gatinho. Então ela sabia que numa foto específica no YouTube existia um gatinho naquela foto, através de uma inteligência artificial. Como eu falei, é muito mais difícil identificar um gato numa foto do que jogar um xadrez em alto nível. Justamente porque esses passos são muito mais cognitivos do que realmente regras pré-definidas. Em 2016 surgiu a robô Sofia. Ela foi considerada a primeira cidadã robô. Ela tinha todos os trejeitos de um humano, se comunicava muito bem, demonstrava sentimentos, então é um fato bem interessante também. Em 2017, um jogo que é muito comum no Japão, China, chamado Go, o maior campeão mundial desse jogo perdeu para um computador da IBM também, e foi uma história bem marcante também. Em 2018, encerrando aí a nossa história de inteligência artificial, todas as principais universidades do mundo já têm matérias com inteligência artificial. Então, é legal a gente ver que é um tema que começa lá em 1943, pós-guerra, e hoje sim a gente está tratando esse tema com a devida importância e com o devido poder que a inteligência artificial tem para a nossa vida. Bom, e hoje, né? Hoje a gente praticamente usa a inteligência artificial em todas as nossas relações e interações com o mundo digital. Então, seja para o nosso celular, nos orientando em relação à nossa agenda, em relação aos nossos lembretes, seja ao fazer compras na Amazon usando uma Alexa, seja usando o Uber, o Waze, em que a gente tem auxílio para escolher a nossa melhor rota, Spotify, Netflix, iFood, que se guiam pelas nossas preferências e se ajustam o tempo todo para atender às nossas necessidades. E não poderia deixar de falar das redes sociais, que o tempo todo estão trabalhando para que a gente receba o que nos agrada e o que nos interessa, para que realmente a gente fique mais e mais tempo usando aquela ferramenta. Legal. Isso a gente está falando do mundo fora da indústria, né? E agora, na indústria, a gente está muito acostumado com a inteligência artificial no nosso dia a dia. E o que aconteceu com a indústria nesse tempo todo, né? Bom, eu trouxe aqui um resuminho, mas todo mundo já está cansado de saber das revoluções industriais, que em 1700 e pouco a gente teve um grande salto na indústria, utilizando o vapor como forma de energia. Em 1800 e pouquinho a gente passou a usar a eletricidade e a produção em massa. Já em 1950 aproximadamente, a gente começou a automatização e o uso da computação nas fábricas. E isso vem até hoje, né? Usando muita automação, muitos computadores, CLPs muito potentes. Mas agora a gente chegou a hora de colocar essa inteligência que já está no nosso dia a dia também no chão de fábrica. E para isso que chegou a quarta revolução industrial. Em 2012 começamos a falar desse tema. Bom, a quarta revolução industrial tem como objetivo usar a inteligência para que as empresas ganhem competitividade na sua produção. E para isso surgiram várias tecnologias, a gente chama de tecnologias habilitadoras, que trazem para dentro da fábrica essa inteligência. Então a gente tem robôs autônomos que trabalham aí sem a necessidade de um ser humano sugerindo como que esse robô deve trabalhar, simulações para evitar custos com
projetos e perda de dinheiro em projetos que não iriam funcionar fisicamente, então você pode simular os projetos previamente. Integração de sistemas, por muito tempo as máquinas e as plantas ficavam isoladas do mundo, né? Então essas ferramentas para integrar sistemas, elas são realmente muito importantes. Internet das coisas, né? Internet industrial das coisas. Hoje a gente tem muitas soluções para você conseguir conectar o seu instrumento lá no campo e conseguir extrair inteligência dessa informação. Questão de segurança, questão de cloud computing, questão de manufatura aditiva, a famosa impressora 3D. Eu acredito que no futuro a gente vai poder teletransportar as coisas com manufatura aditiva. Então, imagina que eu quero mandar um item para uma pessoa que está do outro lado do mundo. Eu vou escanear esse item e através de uma impressora 3D ele vai imprimir esse item lá do outro lado do mundo perfeitamente. Então, é o futuro chegando, né, à palma das nossas mãos. Realidade aumentada para treinamentos, para você conseguir fazer algumas simulações também em campo. E o Big Data, com o uso do Analytics, você pegar todos esses dados disponíveis no seu processo e usar eles com inteligência artificial e visando com certeza o ganho de competitividade. Bom, e como que a Mura Electronic pode ajudar? A Mura Electronic é um grupo de empresas, nós temos várias soluções dentro desse grupo. A primeira delas é a coleta de dados em campo. A segunda é a parte de como organizar esses dados e disponibilizar esses dados numa nuvem ou num banco de dados para que, como terceiro passo, a gente possa usar a inteligência artificial. E para isso, a Mura Electronic tem uma empresa no grupo com foco 100% em inteligência artificial. O nome dessa empresa se chama X-Sensors e nosso objetivo dentro dessa empresa é ajudar o cliente a trabalhar com esses dados disponíveis de forma inteligente. Então, nosso objetivo é que o cliente pare de simplesmente ter esses dados no campo e que ele consiga extrair alguns diagnósticos ou ele consiga simplesmente saber o que aconteceu e por que aconteceu, e ele passa a entender o que vai acontecer, como vai acontecer e o que ele precisa fazer para que isso aconteça ou não aconteça. Então, essa é a principal demanda dos clientes finais que eu vejo hoje no mercado. A maioria dos clientes finais ainda não sabe como trabalhar com os dados que ele coleta lá no chão de fábrica. Então, a terceira revolução mundial fez com que a gente automatizasse muitos processos, coletasse muita informação e a gente não sabe hoje o que fazer com toda essa informação. E a X-Sensors veio para ajudar os clientes a trabalhar com esses dados de forma a extrair as informações mais assertivas possíveis. Então a gente criou toda uma estrutura onde a gente consegue ajudar o cliente a colocar seus dados na nuvem e usar esses dados de forma inteligente, seja para aplicações de digital twin, né, um gêmeo digital, seja para aplicações de dashboards, seja para aplicações customizadas de acordo com a necessidade do cliente, seja para a plataforma ainda Analytics, que é o que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. Bom, a plataforma ainda Analytics é uma forma simples de trabalhar com dados complexos. A gente tem dentro da plataforma visualizações avançadas e robustas, com a aplicação de algoritmos de inteligência artificial. Esse é o grande diferencial. Não é uma plataforma onde você visualiza os dados simplesmente. Você visualiza esses dados já com inteligência artificial aplicada de acordo com a sua necessidade. O objetivo principal é ela apoiar os nossos clientes na tomada de decisão, para que essa decisão seja a mais assertiva possível. Além disso, também tem a ferramenta do Ainda Analytics tem vários alertas e eventos que você consegue usar essa ferramenta para te gerar ainda mais competitividade no seu chão de fábrica. Bom, eu trouxe alguns exemplos bastante rápidos para vocês verem um pouquinho dessa plataforma funcionando. Você pode usar a plataforma com uma imagem de alta resolução e você puxar informações desses dados disponíveis na sua base de dados e visualizar o que está acontecendo no campo em tempo real, seja num tablet, seja num celular, seja num computador, seja numa televisão, no seu chão de fábrica você consegue visualizar o que está acontecendo no campo com inteligência artificial aplicada, extraindo já informações bastante assertivas.
Você pode usar também visualizações que rotacionam. Como essa máquina, você consegue colocar várias informações nessa máquina e girar ela conforme sua necessidade. Então, é uma outra forma de visualizar esses dados com inteligência. Além disso, a gente também você pode usar visualizações com 360 graus. Então, você tira uma foto com o seu celular, uma foto 360, você faz o upload para a nossa plataforma e você consegue imputar vários pontos de interesse conforme a sua necessidade. Então, desde um vídeo, desde um PDF, desde o resultado de um algoritmo em relação a alertas, em relação a falhas, em relação a eventos que acontecem. A gente também tem dentro da plataforma ferramentas para Digital Twin, então a gente chama essa ferramenta de Data Twin, onde você consegue fazer simulações e visualizar tudo o que está acontecendo na sua planta de uma forma bastante simples e completa. A gente, dentro da plataforma, tem visualizações mais tradicionais, como os dashboards, que são muito conhecidos, mas, volto a repetir, com inteligência artificial aplicada. Então, esse dashboard que eu trouxe para vocês, ele mostra o consumo de energia, né? O objetivo dele é otimizar o consumo de energia numa linha de produção. Dentro da plataforma, nós temos vários algoritmos. Então, você imputa os dados, a gente auxilia auxilia o cliente a transferir esses dados que estão disponíveis no chão de fábrica para a nuvem, e a partir da nuvem a gente consegue rodar dentro da nossa plataforma vários algoritmos em cima desses dados. Seja algoritmos para controle de eficiência energética, para monitorar condições de equipamentos, fazer manutenção preditiva, fazer controle de qualidade, né? Melhorar a qualidade de produto, planejamento de manutenção, algoritmos para supply chain e para otimização. Bom, e os desafios, então, de usar realmente a inteligência artificial no chão de fábrica? São vários. A Xsensors, ela vem para ajudar a mitigar esses problemas. Mas nós temos o problema de escassez de dados, em alguns casos são necessários novos processos para coletar novos dados, capacitação da força de trabalho. Hoje, a partir de 2018, né, como eu falei lá na linha do tempo, a gente tem várias universidades com cursos focados em inteligência artificial ou data science, mas isso é muito novo, então a gente ainda sente muito a questão da capacitação da força de trabalho. A gente tem o problema de conexão de TI com TA, então as equipes ainda são muito separadas e para usar a inteligência artificial elas precisam se unir. A segurança das informações é uma preocupação constante dentro das empresas. Colocar os dados na nuvem, as empresas têm esse receio em relação à segurança dos dados. O poder computacional, essa é a grande diferença. Por que a gente, apesar do machine learning ter sido o primeiro machine learning ter sido desenvolvido lá em 1959, se eu não me engano, e isso demorou tanto tempo para se tornar mais palpável, devido ao poder computacional. Antigamente, para rodar um algoritmo de inteligência artificial lá em 59, precisava de um computador muito, muito, muito poderoso. Hoje, ainda se precisa de computadores poderosos, mas existem ferramentas que você consegue otimizar e usar um computador. Você não precisa comprar um computador super poderoso, você pode usar um computador que esteja disponível na nuvem e alugar ele por algumas horas para poder rodar o seu algoritmo, e depois a versão já otimizada desse algoritmo você pode rodar em plataformas bem mais simples, em computadores pessoais e mais simples de mercado. E a implementação dos projetos. Existe um estudo que mostra que mais de 80% dos projetos levantados de inteligência artificial não saem do papel e somente 4% chegam na sua fase final, justamente por todos esses desafios que eu citei a seguir. Eu agradeço muito a atenção de vocês, obrigada pela presença e nos vemos em breve. Olá, muito obrigado por ter acompanhado essa palestra, e se você quiser acompanhar o restante dos conteúdos, fique à vontade, já estão disponíveis aí para o seu acesso.